Carioca da Gema, parceiro nosso, e acho que vai se tornar algo muito maior no nosso meio. Se você está feliz com a presença dele, se expresse ao Eterno aí, por favor. Esteja bom para cá, igreja. Senhor Deus, queremos te agradecer pela vida do nosso apóstolo, Senhor, que o Senhor trouxe lá do Rio de Janeiro para nos abençoar aqui na nossa cidade de São Paulo. Que o Senhor guarde a família, sua filha, o seu ministério, a igreja, os seus discípulos. Que o Senhor possa usá-lo de forma que nós possamos receber tudo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado pela vida deste homem. Temos a certeza da tua bênção sobre a vida dele, no nome de Jesus. Aplaude Jesus mais uma vez. Gosta de ir embora de madrugada. Graça e paz. Amém. É um prazer estar aqui. Eu sei que a maioria ainda não me conhece, mas a grande bênção de não sermos conhecidos entre os homens é que as primícias do Espírito nos garante que a ninguém devemos mais conhecer se não for por meio de Cristo. Lá no Rio, nós temos uma grande batalha dentro do apostólico. Eu fui levado a apóstolo em 2006. Só que eu estava no pastorado desde 95. Comecei bem novo. E quando eu fui ao ministério apostólico, muitos pastores me deixaram e se afastaram, falaram que o negócio de apóstolo era maluquice. E eu fui buscar no Senhor: Senhor, por que isso está acontecendo? Por que tanta resistência? E o Senhor falou: porque há coisas que só se discernem no Espírito. E se eu não der testemunha a respeito de alguém e a pessoa não tiver o Espírito para entender, ela não vai ter essa revelação. Aí eu descansei e comecei a viver uma vida onde, ao invés de mostrar credenciais e dizer quantos títulos, o que eu estudei, o que eu fiz, aonde eu fui, e testemunhar a meu respeito, eu comecei a viver uma vida onde, se o Senhor me mandar eu vou, se o Senhor me mandar voltar eu volto. E quando você começa a viver uma vida guiado pelo Espírito, a Bíblia diz que nós temos que ser como o vento, que assim é o Espírito. Você não sabe de onde vem nem para onde ele vai, mas ele sempre segue o propósito de Deus. E eu sei que nessa noite nós viemos aqui, como disse o apóstolo, para estabelecer um princípio. E toda vez que você vai estabelecer um princípio apostólico, um fundamento, uma doutrina apostólica, há uma grande reunião. Nós temos a tendência de sempre achar que reuniões são medidas pelo número de pessoas. E a reunião mais poderosa que a igreja já viu tinha no máximo 120 pessoas. Na verdade, 500 se reuniram. Segundo o apóstolo Paulo aos Gálatas, haviam 500 irmãos presentes quando o Messias foi levado aos céus. E aqueles varões de branco apareceram. Ele diz aos Gálatas: havia cerca de 500 irmãos. E eles oraram por 50 dias. Era o final da Páscoa. O Senhor havia sido crucificado, havia ressuscitado. E agora eles ficaram orando. E conforme os dias foram passando, de 500 caiu para 400. De 400 ficaram 300. De 300 ficaram 200. De 200, 150, 130 e 120. Aqueles 120 perseveraram. O número foi diminuindo e a unção foi aumentando, porque tudo que é coisa feita pelo Espírito, há um tempo de maturação. O Espírito Santo não trabalha de forma infantil. Ele não chega e faz algo maravilhoso e saímos todos dali maravilhados e acabou. O Espírito Santo, ele paira, assim como ele pairou sobre a face das águas, e ali ele foi chocando a terra, até que veio a palavra, que é o próprio Filho de Deus, proferida pelo Pai, e disse: haja luz, e então o Espírito gerou aquilo. Assim foi no Pentecostes. Por 40, 50 dias ele foi gerando a presença dele, para que no dia em que viesse a palavra de Joel se cumprir, eles estivessem prontos. E ele foi chocando, ele foi fermentando, foi fomentando aquele lugar, até que o Espírito veio como línguas de fogo, e aquele lugar explodiu em uma maravilha, em uma manifestação jamais vista sobre a terra.
Desde que o apóstolo marcou comigo de estar aqui, o Espírito Santo vem trabalhando nesse lugar. Aleluia. Ele vem chocando, ele vem trabalhando nas vidas, ele vem desafiando. E há homens e mulheres de Deus aqui, mas todos estão sendo confrontados. Confrontados em conceitos, confrontados em definições, em convicções que nós já estávamos seguros, é assim que eu sou. E de repente o Espírito vem e começa a tirar a nossa estrutura. A unção que está nesse lugar, ela tem abalado. E ela tem mexido com você, porque o que Deus quer para essa congregação é algo muito maior do que maior dos sonhos de vocês podem contemplar. Eu estava dizendo ao apóstolo que esse monotrilho aqui, ele demarca muito mais do que a passagem de um novo tipo de transporte. Ele demarca um território. E essa igreja foi colocada aqui, de frente para uma das vias principais que passa o monotrilho, porque esta é uma igreja de guerra espiritual. É uma igreja de fuzileiros navais. Aqui não é para brincadeira. Aqui não é para quem quer chegar num lugar e ter um lugar para levar os filhos, para criar os filhos dentro de um ambiente seguro. Aqui é um lugar onde os filhos precisam nascer, crescer proféticos. Crianças aqui nessa igreja não são crianças que vai ser a igreja do futuro. São crianças que funcionam, que quando abrem a boca sabem o que estão dizendo. Crianças que mesmo brincando já geram algo espiritual. Os adultos aqui dessa congregação, você vê que a maioria é jovem. Por quê? Porque está escrito: eu vos escrevi jovens porque sois fortes e já vencestes no passado o maligno. Então não é um lugar onde nós viemos para nos divertir, é um lugar onde nós vimos para nos consagrar e batalhar as guerras do Senhor. Durante a adoração, um momento em que estavam cantando me veio a necessidade de ir lá na porta. Eu falei com o apóstolo, e quando cheguei ali eu vi uma nuvem em cima do monotrilho, mas um exército total de anjos caídos, esperando para ver por que esse lugar está atraindo a presença de Deus. Mas aqui também eles só ficam dali, eles não conseguem vir chegar aqui. Eles estão observando para saber o que ia ser estabelecido aqui hoje, porque há algo para ser estabelecido aqui hoje. Aleluia. E o que é para ser estabelecido? Um fundamento apostólico que vai estabelecer um princípio para você construir sobre esse alicerce. Nós estamos vivendo um tempo na terra de edificação. É o último tempo do homem na terra, o último tempo da igreja. Nós não vamos ter uma nova geração. Nós não vamos entrar em mais 70 anos de história. Nós não vamos ter mais 30 anos de história. Nós não vamos ter mais 20 anos de história. Nós não vamos ter mais 10 anos. Ou talvez no máximo 10 anos de história. Você está preparado para a volta do Senhor? Você sabia que você é a última geração? Não vai vir outra? Que não tem essa coisa, Senhor, que não venha uma... Lembra aquele louvor? Que não passe de nós o teu Espírito, que não venha outra geração que se levante. Não vai ter. Ou fazemos, ou não, nada mais vai acontecer. Eu tenho sido levado pelo Senhor a ministrar em muitos lugares, e eu só tenho essa palavra específica para dizer: prepare-se e seja, porque não é tempo mais de esperar um tempo de agora eu tenho que ser aquilo que Deus me chamou para ser. Por isso estamos sendo tão confrontados no caráter, por isso que Ele está liberando essa palavra para esse lugar. A palavra sobre paternidade é um dos fundamentos mais importantes, é um fundamento bíblico. Quando você abre a sua Bíblia em Hebreus capítulo 6, você descobre que Paulo escreve aos Hebreus e diz: olha, nós não vamos mais lançar fundamentos em bases iniciais. E Paulo começa a descrever quais eram as bases iniciais do fundamento apostólico. Batismos, no plural, e ele começa a dizer, deixa arrependimento de obras mortas, e ele vai descrevendo uma lista, e conforme ele vai dando essa lista, nós ficamos surpresos, porque a lista que ele dá nem é comentada nas igrejas hoje. A história da igreja foi destruindo os princípios da doutrina apostólica. Os primeiros a serem destruídos foram os apóstolos. Por quê? Porque apóstolo é um ministério paternal e não maternal. Está em Efésios capítulo 2, versículo 20, o que está escrito lá? A igreja está fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Abre aí para você ver, Efésios 2, 20. Então o que aconteceu? Quando o Senhor veio, o Messias veio, e para começar a sua igreja, o primeiro ministério que ele estabeleceu, os primeiros que ele chamou foram o quê? Apóstolos. Porque apóstolos são o piso da igreja, eles não são o teto.
Apóstolo não é cobertura. Apóstolo, no máximo, se você quer botar ele numa construção, ele é o piso, é por onde você passa. Porque ele precisa dar base para as suas pernas. Ele não está no topo, ele está embaixo. Lembre-se que quando o Senhor veio, ele inverteu a pirâmide. Ele disse: entre os homens, o maior é servido, mas entre vós não será assim, o maior servirá o menor. Ele inverteu a pirâmide. Então o topo da pirâmide na terra é onde estão os grandes. Na igreja, o topo da pirâmide é aqui os que estão abaixo. Por isso que ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele se colocou abaixo, ainda que ele fosse o Senhor da igreja. Nós o exaltamos, mas ele se humilhou. Entendeu a diferença? Esse é o princípio de funcionamento. Então aqui em Efésios 2:20 diz que a igreja está estabelecida sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ministérios paternais. Quais são os ministérios maternais? Porque tem o ministério mais paternal e maternal. O ministério pastoral, o ministério mestral. Qual a diferença do pai e da mãe? É simples. Pai confronta e prepara para a vida. Mãe protege e dá carinho. A igreja foi estabelecida com pais. Por isso que nós chamamos os pais da igreja. É uma era, a era dos patriarcas da igreja. E essa era foi o primeiro e o segundo século, onde Deus foi, através do Messias, levantou homens que foram estabelecendo os fundamentos e as doutrinas sobre qual o reino de Deus ia ser edificado através da igreja. Só que com o tempo da história foi passando, a primeira coisa que aconteceu foram os apóstolos serem mortos. Quando a igreja foi se romanizando e foi se tornando cristianismo, porque cristianismo não foi de Cristo. Cristo não fundou o cristianismo, o cristianismo surgiu. O que ele fundou foi a sua igreja. E igreja é eclesia, que é o quê? Senado, governo. Ele estabeleceu um sistema de governo. Porque ele tem um sistema de governo que não é parlamentarista nem presidencialista. Qual é o sistema de governo do Senhor? O que ele é? Qual é o título que ele recebe na Bíblia? Teocracia? Teocracia? Não, é mais do que a teocracia. A palavra qual é? A teocracia é um sistema de governo, se for falar em democracia. Mas qual o sistema de governo que ele representa? Alguém falou aqui, monarquia. Ele é o que? Rei de reis. Isso é o sistema monárquico. E na monarquia, um só governa. O rei. E ele tem os seus ministros. Nós. Meu Deus. Entendeu agora? Esse é o ministério que ele estabeleceu, o ministério dos pais. E quando ele colocou isso, foi por quê? Porque pai protege. Se um ladrão chega na casa e o pai está presente, o que o pai faz? Ele parte para cima. Um pai não vai esperar os filhos ou a esposa tomar a frente. Ele vai sofrer o dano, ele vai correr o perigo. Isso é o quê? É o ministério dos pais. Só que o que aconteceu? Quando a igreja foi se romanizando, os apóstolos foram mortos. Depois, os judeus se tornaram um problema para a igreja romanizar. Então eles começaram a estabelecer festas pagãs com nomes de festas cristãs. E os judeus foram se afastando, porque eles falaram: não, nós temos as festas bíblicas, e nós não podemos comemorar festas pagãs com um nome biblificado. E foram se afastando. Então quando os judeus se afastaram e os apóstolos foram mortos, aí acabaram as barreiras. E eles tomaram a igreja. Até que Deus veio, pela sua misericórdia, estabeleceu um princípio da justificação pela fé. E a reforma protestante se sublevou contra aquele mal que havia dominado a igreja. Então veio o protestantismo protestando contra aquelas diferenças, aquelas coisas que se afastaram da verdade, e a igreja voltou a crescer. Só que quando a igreja voltou, ela voltou com pastores e mestres. Então se tornou uma igreja maternal, uma igreja onde nós buscamos ajuda, onde nós buscamos o consolo, mas não uma igreja que precisava ser guerreada, porque a mãe protege e o pai prepara. Eu gosto de contar uma história, eu não comecei a ministrar ainda, eu só estou explicando o fundamento. Eu gosto de contar uma história para explicar bem qual é a diferença do pai e da mãe, uma história que eu inventei. Mas é uma história que é inventada, mas parece muito com a muita história de muita gente. Uma menina casou, ela queria casar e ela conheceu um rapaz. E os pais falaram: olha, esse rapaz não está pronto para você. Quase todas as famílias têm esse problema, né? O rapaz nunca está bom para a filha, já viu? Mas nessa minha história é muito parecido com essa verdade. Olha, esse não, mas eu gosto dele. E o rapaz era um rapaz esforçado, um rapaz duro, mas um rapaz firme, trabalhador, dedicado. E de repente eles
Meu Deus. se acertaram, os pais abençoaram e eles casaram. Quando casaram, a menina era uma filha única, mimada, tinha tudo, aquela coisa toda. Nos primeiros dias do casamento, já voltaram da lua de mel, a filha aparece com uma bolsa de roupa na porta de casa durante o dia, e a mãe diz: minha filha, o que você está fazendo? Mãe, eu voltei para casa, eu não era para ter casado. Aí a mãe: ah, minha filha, eu te disse, abraçou a filha, vem, o seu quarto está do jeitinho que você deixou. É um erro, o filho casa e o pai não mexe no quarto. Querido, seu filho casou sábado, no domingo já tem que virar um escritório, um audiovisual, quebra a cama, mete fogo. Aí, rapaz, não volta não, que não tem lugar pra você aqui não. Poxa, o que fizeram com o meu quarto? Teu quarto, rapaz, teu quarto onde tu mora, cara. Que tem lugar pra você não. Pai é assim. Então a filha voltou e a mãe: não, filhinha, entra, a casa é sua. Eles choraram as duas. O que foi, mãe? Minha filha, o que ele fez? Mãe, ele me bateu, mãe. Ele te bateu. Ah, minha filha, deixa o teu pai chegar aqui que ele vai lá e vai dar um jeito nele. Teu pai, você vai ver só. Que as duas choraram, se abraçaram, se beijaram. E ela botou, arrumou as roupinhas da filha ali, né? As roupinhas que deu para ela trazer nas bolsas. E botou tudo no armário. E fez. E falou com o marido: meu bem, vem para casa que tem algo muito sério. Ele falou: olha, deixa eu acabar o trabalho aqui, eu vou. E o marido da menina, o Gé, não está sabendo de nada. Ele também estava trabalhando. A minha história é cheia de detalhes, né? Eu sou quase um autor de best-seller. Aí o rapaz estava lá, totalmente feliz, doido para chegar em casa, para comer aquela janta salgada que a menina não sabia cozinhar direito. Aí, de repente, chega o pai do trabalho. Aí, quando entra, a filha vem correndo: papai, chorando, e corre, abraça o pai. E o pai é assim, né? Porque pai é assim. Oi, minha filha, já sentiu que tinha algo errado na voz da esposa. Quando ela vem para casa, ele já ficou meio assim: isso não tá bom. Aí vem a filha chorando. Aí a esposa vem: conta pro teu pai o que ele fez. Ai, pai, que foi, minha filha? O fulano, pai, ele me bateu. O quê? Pai, ele me bateu. Te bateu? O que ele fez? Bateu, pai. Aí o pai já levantou aquela interrogação: o que você está fazendo aqui? Eu voltei para casa. Ah, voltou? Aí a esposa: fica tranquilo que eu já arrumei todas as coisinhas dela lá no quarto. Você aqui está protegida, segura, né, marido? Ele disse: claro, deixa eu ir lá ver o quarto. Foi lá, pegou, abriu o armário, pegou as roupas, foi botando tudo em cima da cama e foi enfiando tudo dentro da bolsa dela. De volta. O que você está fazendo aí? Para a esposa: dou-lhe uma, com essa história dou-lhe uma, né? Eu me inventei agora, eu nunca tinha contado essa história com dou-lhe uma, mas agora entrou a história do dou-lhe uma. Dou-lhe uma. E a mulher ficou assustada, né? Ele foi botando a roupa: pai, você vai me levar de volta. Minha filha, você casou. Eu vou conversar com seu marido sobre esse negócio de bater, claro. Mas você casou e você deve obediência ao seu marido. Você vai voltar para a sua casa. Aqui não é mais sua casa. O que você pensa? Que qualquer problema que você vai voltar para cá? Nós não vamos te receber. E a esposa com o olho daquele olhar escandalizado, achando que o marido acabou de enlouquecer, né? E ele arrumou, fechou a bolsa. Quando eles iam para a porta, toca a campainha. Quem era? O marido, o genro. Desesperado: meu sogro, o que houve? Cadê a fulana? Ela? E a esposa já querendo matar o rapaz, né? A mãe, aquela confusão. Eu vejo tudo isso na minha cabeça. E de repente o pai olha para o marido: o que foi, sogro? Aconteceu algum problema? Morreu alguém? E ele falou assim: não. Me conta o que aconteceu entre vocês. Ele: não, nada. Eu cheguei em casa, não vi lá as coisas, não tinha aviso. Fiquei ligando, não consegui falar com ninguém. Vim correndo pra cá, imaginei que tinha acontecido algum problema. Aí ele olhou, e aí já deu aquele sorriso. O pai é assim, né? Aí deu aquele sorriso de canto de boca. Olhou pra filha: conta, filha, o que aconteceu? Ela: nada. Aí a mãe: como nada? Fala a verdade, ela tá com medo. Ela tá sob efeito do medo. Mãe. E a filha: não, mãe, não aconteceu nada. Na verdade, eu estava lá e eu falei: eu não dou conta de ser esposa. Eu não sei cuidar de casa, eu não cozinho direito. E eu vim correndo para cá e contei uma história para vocês me receberem. Aí a mãe, né, totalmente vendida: minha filha. Aí o pai olhou para a esposa: dou-lhe duas. Essa é nova. Se a esposa tivesse aqui, ela ia ficar rindo, porque ela falou que eu vou inventando as histórias e vou acrescentando novos dados.
consultou ao genro e disse para o genro: olha, leva ela para sua casa, minha filha, seja uma boa esposa, você vai dar o seu melhor. Talvez o seu melhor não seja igual da sua mãe, não seja igual ao que você sonha, mas é o que você tem que fazer. Eu abençoo vocês. Aí o genro abraçou. Coitado, o genro não sabia de nada. O que foi? Não esquenta não, coisas de menina, é assim mesmo. O pai falou, né? Vai embora para sua casa, vamos. E a esposa beijou o marido. Ai, que saudade! Eu não aguentava de ver a hora de você chegar. Quer dizer, totalmente, como é o nome? Hormônica, né? Tinha muito hormônio na cabeça, né? E ela foi embora, e eles foram embora, e ele sentou com a esposa e conversou, e acabou a história. O que essa história conta? Conta de como é o ministério maternal e o ministério paternal. A maternidade só quer proteger. Ele quer, quando um bebê chora, o que a mãe sente? E já vi histórias de mães que estão longe e começam a soltar leite. E o bebê, quando vai saber, o bebê estava chorando com fome. E a mãe não estava perto. Porque mãe sente todo o tempo a necessidade de proteger e de alimentar os filhos. E pai sente todo o tempo a necessidade de preparar os filhos para a vida. Então, quando você vê uma igreja dirigida pelo ministério paternal, você vê uma igreja que está pronta para a guerra. Só que a maior parte das igrejas é chamada e dirigida por pastores, pelo ministério maternal, e assim foi desde o protestantismo. Então a igreja foi sendo preparada para ser um grupo de pessoas, um clube, onde as pessoas dão o melhor conforto, o melhor lugar, para as pessoas poderem ir com a sua família, estarem protegidas das coisas do mundo. Só que nós não fomos chamados para nos proteger do mundo. Ele disse: pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal, porque eles estão no mundo, mas não são do mundo. Mas eles são o sal da terra e o quê? A luz do mundo. E como é que o sal vai salgar se ele estiver dentro do saleiro? Ele tem que sair do saleiro e salgar a comida. Nós só vamos fazer a diferença quando estivermos no mundo. Então a paternidade é o princípio fundamental do funcionamento do corpo de Cristo. Porque é um ministério apostólico e profético. É um ministério que desafia você a uma vida de avanço e de conquista. Quando o Senhor estabeleceu a igreja, Ele disse assim: que dizem os homens a meu respeito? Está lá em Mateus capítulo 16. Que dizem os homens acerca de mim? O que responderam os discípulos? Ah, tu és João Batista, um dos profetas, Elias. E ele, vós, vocês que são os meus discípulos, meus apóstolos, quem vocês dizem que eu sou? E eles ficaram olhando uns para os outros, e Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: tu és o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ninguém sabia disso, até Pedro abrir a boca. Eles não sabiam, Pedro também não sabia, mas ele teve uma revelação. E o Espírito do Senhor se alegrou, e ele olhou para Pedro, seus olhos se encheram de alegria, e ele disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas. Interessante, porque ele não chamou só de Simão. Ele falou que ele era o quê? Filho de Jonas, porque revelação sempre está ligada à paternidade. E eu vou provar isso na Bíblia. E ele disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou essas coisas, mas o Espírito do meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és uma pedra, uma pedrinha, Pedro. Mas sobre esta pedra, sobre esta rocha, que não era o Pedro, mas uma outra rocha. Qual é a rocha? Jesus. Eu sei que quando a gente estava... Eu fui criado na igreja batista. Aí quando eu era criança, a professora fazia assim. E Jesus disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta rocha edificarei a mim. Eu parecia até aquelas coreografias que a gente fazia. Ele está aqui, ó, musiquinhas aqui, a gente fazia um monte de gesto. E na verdade não é isso. Ele não disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta rocha. Ele disse: Pedro, tu és uma pedra, e sobre esta rocha. Isso é uma questão de interpretação de texto, que foi o que detonou o Enem esse ano, né? Todo mundo perdeu na interpretação de texto na redação. Vamos interpretar o texto. O que ele disse? Bem-aventurado és tu, Simão. Tem o texto aí na Bíblia? Tem a Bíblia aí? Tem como projetar a Bíblia? Ah, é legal, então, que a gente vai ler junto. Mateus 16, 16. Mateus 16, 16. Obrigado aí, o mestre aí da palavra, que está ligadão aí onde está escrito. Tá aí, já estamos descobrindo os ministérios aqui. Tem um... José.
Ele quer casar com a minha filha, por isso tá então esse rapaz tem um espírito mestral. E ele, tudo que eu vou falar aqui, eu estou falando sério. Pessoas que têm essa unção de mestre, tudo que eu pregar hoje, se você chegar para ele amanhã e perguntar, ele vai pregar melhor do que eu. Os mestres são os únicos que conseguem ouvir uma ministração apostólica e melhorar a pregação. Melhora, não estou dizendo que vai ficar lá igual não. Vai ficar melhor. Depois tu pega o José e pergunta a ele. Então vamos lá. Tu és o Cristo, lembra? Cristo é o quê? Uma palavra grega. Christos, que significa o quê? Ungido. Messias, que é ungido. Então nós sempre temos que voltar a nossa mente para expressões hebraicas. Por quê? Porque o Evangelho veio pelos judeus. Foi isso que Yeshua falou lá em João 3, ele diz para aquela mulher, João 4, lá no poço de Samaria, ela diz, Senhor, nós, os samaritanos, dizemos que aqui no Monte Gerizim, onde lá em Deuteronômio 4 o Senhor ordenou que nós estabelecêssemos a bênção, o monte da bênção. Mas vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém. E ele disse, olha, vocês adoram o que não conhecem, mas nós, os judeus, adoramos conhecer, porque a salvação vem dos judeus. O que ele estava dizendo é que o princípio é daquilo que foi revelado a Moisés. Mas chegará a hora, e já é chegada, em que não adoraremos nem aqui, nem lá, mas aqueles que o Pai os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai busca os tais adoradores, pessoas que adoram no espírito e na justiça e na verdade do caráter da vida. Agora voltando, entendendo que isso é como se faz, então a melhor maneira de você entender a revelação é tendo, primeiro, a base de interpretação, que a gente chama de homilética, para fazer a interpretação hermenêutica, perdão, homilética é pregação. A base hermenêutica, ou a base de interpretação do texto, é sempre aquilo que está no hebraico. Então a palavra Cristo é uma tradução do hebraico Messiá, que significa o ungido. Agora olha como é que fica diferente. Respondeu-lhe Simão. Simão não disse Christos, porque eles não estavam falando em grego, eles falavam aramaico, que é um hebraico mais moderno do que o hebraico de Moisés. E o hebraico que se fala em Israel hoje é mais moderno do que o hebraico que se falava do aramaico. Então ele falou, tu és o Messiá, o ungido. E a palavra ungido para o judeu naquele tempo tinha um peso poderosíssimo, porque ungido era o prometido a Israel. Era um indivíduo, e ainda é para Israel hoje, que ainda não se converteu a Messias, a mais importante figura que estava para surgir, maior do que o próprio Moisés. Porque Moisés disse, virá, e ele sabia que Moisés tinha dito, virá no futuro um profeta semelhante a mim, e ele vos salvará. Então eles estavam esperando esse libertador desde esse anúncio. Quando ele falou, tu és ungido, ele estava falando uma expressão muito importante para eles. O Filho, isso aqui ninguém sabia que ele era o Filho de Deus. Mas a revelação capacita você a saber coisas que você não é capaz humanamente de saber. Tu és o Filho do Deus vivo. E o Espírito do Senhor, do Messias, se agitou. Aí ele diz, disse-lhes Yeshua, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e nem sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Aí ele vai e diz o seguinte, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então tu és uma pedrinha, Petros, uma pedra, um pedaço de uma pedra comum. Pedrinha não precisa ser pequenininha. Uma pedra. Qual a diferença de uma pedra para uma rocha? É que uma pedra é pequena e a rocha é um lugar enorme onde você pode até fazer uma construção. Agora, o que é a rocha? Aí volta. Volta no 17. A rocha é o quê? Porque não foi carne nem sangue que te revelou. Então a rocha é a revelação do Espírito. Essa é a rocha sobre a qual ele edifica a igreja. Por que a igreja às vezes não vê isso? Porque não tem revelação. Porque sem revelação a igreja não consegue ser edificada. Pensa comigo, qual era a Bíblia que Paulo usava? A Torá e os profetas e os salmos. Qual era a Bíblia de Pedro? A Torá, os profetas e os salmos. Qual era a Bíblia de Yeshua, do Messias? A Torá
os profetas e os salmos. Ou seja, essa é a revelação, o que? Aquilo que já está estabelecido. Todo o Novo Testamento, tudo que está no Novo Testamento é baseado no Antigo. E tudo que está no Antigo Testamento é baseado na Torá, que são aquele Pentateuco, os primeiros 5 livros. Aquela revelação foi dada a Moisés. Ela não foi esgotada, ela foi expandida. Os judeus não aceitam o Tanakh, o Novo Testamento, porque eles acreditam que não é uma revelação, porque tira a base do judaísmo, mas na verdade não tira. O que faz é cumprir aquilo que já estava prometido. Aí quando você vê aqui, ele diz, não foi carne nem sangue que te revelou, e sobre esta pedra, a pedra da revelação do meu Espírito, eu vou edificar a minha igreja. Então todos os apóstolos tiveram revelação, inspiração, para entender que a Torá apontava para o Messias. Aí mais à frente Paulo descobre que é o fundamento e a rocha sobre a qual a igreja precisa ser edificada. Aí Paulo é quem diz o quê? Que é Cristo. Ele é a pedra angular. A pedra angular não se coloca embaixo. Pedro disse que Cristo era a pedra angular, lembra? E como é que é uma pedra angular? É aquela pedra que lança o fundamento? Não. A pedra angular é colocada no alto, aonde o ângulo é dado a toda a construção. Então, para uma igreja ser edificada de uma maneira correta, ela tem que se angular na pessoa do Messias. Ele é a pedra angular, que dá ângulo, que dá direção, que dá base para tudo que é edificado. Quando uma igreja é baseada na pedra que é Cristo, que é a verdadeira rocha da igreja, que tem a revelação do Espírito, o que acontece com essa igreja? As portas do inferno não prevalecem. Agora, quem conhece porta que anda? Porta anda? Porta avança? Porta... Para que serve uma porta? Para isso aí. Fechar, para segurar, para fortalecer uma construção, um lugar. Então o que o Senhor está dizendo não é que a igreja vai vencer, que as portas não vão chegar aqui e vão nos derrubar. É que a igreja não pode ser um lugar parado. A igreja tem que avançar sobre o inferno e derrubar as portas do inferno. Veja, todos os homens estão destinados ao inferno, porque todos os homens pecaram. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram em Adão e todos pecam por si mesmos. Quando você vai lá no inferno, que é onde estão todos destinados, e arranca uma pessoa de lá, você está derrubando as portas do inferno. Essa é a revelação que Cristo deu à sua igreja. E é sobre esta pedra que nós temos que edificar, a pedra da revelação. O livro de Atos é um livro sem fim. Quando você estuda o livro de Atos, você chega no final, você descobre que ele não tem um epílogo ou um the end. No máximo ele tem uma seguir cenas dos próximos capítulos. Que diz assim, Paulo estava em Roma e testemunhou por 2 anos. E a igreja crescia. Cadê o fim? Não tem fim. Eu estou vendo Atos sendo escrito aqui hoje em Peniel. Aleluia. O Espírito continua atuando, continua trabalhando e fazendo a edificação da igreja do Cordeiro. A diferença desse texto para nós é que aqui eles estavam no princípio da igreja e nós estamos exatamente no fim. Nós estamos exatamente no fim. Não temos mais tempo de edificar algo para sermos melhores e confortáveis. Temos que edificar exércitos. Pessoas preparadas para enfrentar a perda, o luto. Pessoas que precisam enfrentar a expoliação, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo. Por isso que Paulo disse, o que me separará do amor de Cristo? Nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nem a fome, nem poder algum, nem desse mundo, nem demônios, nem anjos, nem principados. Nada vai nos separar do amor de Cristo. Aleluia. Do amor de Deus que está no Messias, em Cristo Jesus. Esse amor é o que nos protege, esse amor é o que nos sustenta. E essa é a edificação da igreja. Então a paternidade é a base sustentadora do princípio da igreja. Por quê? Como eu disse, tudo que está no Novo Testamento é a revelação do Antigo, é uma ampliação dos conceitos estabelecidos na Torá. E o que diz a Torá? Qual é o primeiro mandamento dos 10 mandamentos? Que é a base de toda a lei do povo de Israel. Não terás outros deuses
diante de mim. Por isso que Peniel significa o quê? Qual o significado de Peniel? Perante Deus. Jacó viu a face de Deus e não morreu, e disse: este lugar agora é Peniel, porque eu vi a face de Deus e sobrevivi. A gente tem uma falsa impressão de que quando ver a glória de Deus, tudo vai... Se você ver a glória de Deus, tu vai morrer, querido. Está lá em Êxodo 33 que Moisés, quando viu a glória, falou: Senhor, deixa-me ver tua glória, isso me basta. É de Moisés, quase falando assim. Sabe quando você fala com uma criança? Ô Moisésinho, ninguém pode ver minha face. Sabe quando você explica didaticamente uma criança? Ninguém pode ver a minha face e sobreviver, Moisés. Não dá para você ver minha glória. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou te dar o que você pode sustentar. E pegou uma rocha, fendeu a rocha, jogou Moisés lá dentro, como se fosse um abismo, e disse: eu vou passar toda a minha bondade. Agora pensa, para você ter uma ideia de como Deus é, ele não falou que ia passar a glória dele, ele ia passar um dos atributos. Veja, Deus tem milhares de atributos, milhões, não dá para contar. Ele passou um, chamado bondade. Só esse. Ele só passou a bondade dele. Depois que a bondade passou, sabe quando a lesma anda, ela não deixa aquele rastro? Então a bondade passou e ficou um finalzinho do cheiro do brilho que estava desvanecendo. Quando estava quase acabando, Deus falou: agora olha. E quando Moisés viu, ele quase morreu. A coisa foi tão forte que molecularmente o corpo de Moisés foi alterado. Ele não tinha mais um corpo normal. Quando ele viu o finalzinho do desvanecer, do desbrilhar da glória, da bondade de Deus, a pele dele rejuvenesceu, esticou. O corpo dele voltou como se fosse de uma criança. Apóstolo, como é que você sabe essas coisas? Eu vou dar minhas teorias e vou explicá-las. Ninguém é obrigado a concordar. Faz a sua investigação. Como é que eu sei que isso aconteceu? Porque a Bíblia diz que depois que ele desceu desse encontro, o rosto dele brilhava. Brilhava tanto que as pessoas não conseguiam encarar ele. E ele tinha que botar um véu para andar entre o povo, porque senão as pessoas ficavam cegas de olhar para o rosto dele. E ele não viu a glória de Deus. Ele viu o fim do desbrilhar, do desvanecer, do fim, daquilo que estava acabando, da bondade de Deus que passou diante dele, mas ele não podia olhar. E a Bíblia diz que com 120 anos, o seu aspecto era de um jovem de 40 anos. Por isso que eu disse que a pele dele esticou. Botox espiritual. Renew, não da vão, do Senhor. Renovou. Mudou. A Bíblia diz que o corpo dele era indestrutível. Apóstolo, não está escrito isso. Não está. Mas eu estou usando uma linguagem de X-Men para você entender. Por que o corpo dele era indestrutível? Porque o anjo Miguel teve que esconder o corpo dele. Que Satanás queria o corpo de Moisés. Porque o corpo de Moisés foi tocado pelo fim da bondade de Deus. E aquele corpo, se você tocasse nele, um morto ressuscitaria. Aquele corpo foi tocado pelo celestial. Já não era um corpo normal. Veja, havia um profeta que veio de Judá e profetizou contra o altar de Betel, que era um altar maligno e não era para Deus, ainda que fosse dedicado a Deus. Altar, e o altar se fendeu. E o Senhor falou para ele: não volte pelo mesmo caminho, não coma, não beba, não sente na casa das pessoas desse lugar. Vai pelo caminho diferente e volta. Aquele jovem profeta saiu, profetizou, o rei tentou prendê-lo. A mão que o rei apontou contra ele ficou leprosa, ressecou, na mesma hora. E o rei chorou e pediu: pelo amor de Deus, me perdoa. O profeta orou, a mão voltou. O profeta, e ele falou: come em minha casa. Ele disse: não, porque o Senhor me disse: não coma nem beba nessa terra, e vai pelo outro lado, nem volte pelo mesmo caminho. Esse lugar está tão amaldiçoado que eu não posso nem pisar onde eu pisei. Imagina. Por quê? Por causa da idolatria. Aí ele vai pelo outro lado. Quando ele vai pelo outro lado, aparece um profeta velho. Um homem que já não tinha o quê? Revelação.
Fala para as pessoas, cuidado com os profetas velhos. Cuidado com os profetas Porque velhos, eles não têm mais revelação. porque eles não têm mais revelação. Então eles vão te prender. Dá para repetir? Vamos lá, fala assim. Cuidado com o profeta velho. Cuidado com o profeta Porque ele não velho, tem mais revelação. porque ele não tem mais revelação. Se ele não te pega daqui, Ele não te pega daqui, te pega de lá. pega de Não lá. vai hahaha, porque já é cuca. Viu que eu tô ligado lá. A minha vibe ainda tá lá atrás, mas tá ali, né? Essa contracultura aí do sítio Pica-Pau Amarelo. Mas olha só. Os profetas velhos existem hoje. São homens que já não... que funcionaram muito. Que foram muito importantes. Mas quando chegou a vez de dar a vez para a nova geração, tomaram para si. E pega um homem com um jovem, ou um novo apóstolo, pega a unção dele e começa, não, vai que eu te apoio, eu te dou, eu faço. Para quê? Para ele viver da unção alheia, porque já não tem mais. E aquele profeta velho apareceu para o profeta jovem e falou o quê? Vem em minha casa. E ele disse o quê? Não, porque o Senhor assim me disse. Não coma nem beba nessa terra, nem volte pelo mesmo caminho. Então eu vou seguir meu caminho de volta para o sul, para Jerusalém, que é de Judá que eu sou. E o profeta disse, mas um anjo me apareceu e me revelou. E disse, diga a ele que vem comer em sua casa. E o profeta jovem ouviu aquilo e falou, então se um anjo apareceu para você, agora vai. Vamos comer na tua casa. Por quê? Porque o profeta velho, ele não só não tem revelação, ele também tem inveja da unção. Ele vai matar a unção. Ele prefere que você morra do que ele não ter unção. Esse profeta velho, ele perde o prazer. E ele ama. A saudade que ele tem da unção é tão grande que quando ele vê a unção, se ele não puder conduzir e dominá-la, ele vai querer matá-la. Eu não ia falar disso. Poxa, você falou para eu falar o que Deus mandava. Então eu estou dando revelação, eu estou soltando. Sabe quando aquele cara vai tirando um lenço assim do mágico? Vai tirando? Eu estou pegando um monte de lenço colorido aqui que não tem pedra em cabeça. E o profeta velho chamou ele para a casa dele, ele comeu. Quando eles estavam comendo, o Espírito do Senhor tomou o profeta velho. O profeta velho sabia que se ele tirasse aquele rapaz do caminho dele, o Espírito de Deus ia usar ele. Você vê que ele era tão covarde que ele nem pensou nas consequências do que ele estava fazendo. Ele não, poxa, será que ele não sabia que ele ia matar? Não. Ele queria experimentar nem que fosse um pouquinho. Ele sabia que aquele profeta inexperiente podia ser enganado, e ele me enganou. E quando eles sentaram na mesa, o Espírito do Senhor tomou o profeta velho e lhe disse, por que desobedeceste a voz do Senhor? E comeste na terra que eu te disse para não comer, e bebeste no lugar que eu te disse para não beber? Assim diz o Senhor, assim que saíres daqui, um leão vai te matar e não vai te comer. Você vai morrer do ataque de um leão. E o profeta jovem deve ter congelado, olhando para aquele homem que havia enganado ele. E o homem com aquele sorriso, ai Senhor, né? Agora já é minha imaginação. O Senhor me permite ter uma boa imaginação, né? E aquele profeta velho estava ali, ai Senhor, obrigado por ser usado pelo Senhor de novo. E de repente se chocou com a realidade que aquele jovem ia morrer por causa da ansiedade dele, porque não aceitava que precisava dar a vez a outros. E mandou amarrar, eu não consigo falar essa palavra, albardai-lhe, obrigado, albardai-lhe, falando devagar, vai, albardai-lhe um jumento, para que ele seja conduzido para a sua casa, que pode ser que o leão não alcance. E aí o jumento foi levando, o leão apareceu, matou o jovem, o jumento ficou paralisado de medo, ele não comeu o jumento e nem o jovem profeta. E quando o profeta foi ver, estava lá os jovens tirados, o leão deitado, lambendo as patas, isso já é meu, olhando para ele, sem fome, o jumento em pé, vivinho, e o jovem profeta morto. Aí o profeta velho chora e diz, enterrai-o em uma cova da minha terra, e quando eu morrer eu quero ser enterrado junto dele. Essa história eu não vou contar porque para mim é quase uma história de terror, de bicho papão, para ser contada na fogueira à noite. Porque Senhor, não é livrai-me do mal, não é livrai-me do profeta velho, porque o homem é ruim.